Parte 3. Desafiando a verdade. Ame a verdade. Dalinar, Shallan, Caladim, Adorim. 58. Fardos. Como guardião das pedras, passei a vida inteira procurando me sacrificar. Em segredo, me preocupo que esse seja o caminho dos covardes. A saída fácil. Da gaveta 29.5, Topázio. As nuvens que geralmente se congregavam na base do platô de Retiro estavam ausentes naquele dia, permitindo que Dalinar visse ao longo dos infinitos penhascos abaixo da base da torre. Ele não conseguia ver o chão. Os penhascos pareciam se estender até a eternidade. Mesmo assim, teve dificuldade em visualizar em que altura das montanhas estavam. As escribas de Navani podiam medir a altura usando o ar, de alguma maneira, mas seus números não o satisfaziam. Queria ver. Estavam realmente mais altos do que as nuvens sobre as planícies quebradas? Ou as nuvens ali nas montanhas pairavam mais abaixo? Quão contemplativo você se tornou na velhice, ele pensou consigo mesmo, adentrando uma das plataformas do sacro portal. Navani segurou o seu braço, embora Taravangian e a Drotagia houvessem ficado para trás na subida da rampa. Navani fitou nos olhos enquanto eles esperavam. Ainda está incomodado com a última visão? Não era aquilo que o distraía do momento, mas ele a sentiu de qualquer modo. De fato, estava preocupado. Ódio. Embora o pai das tempestades houvesse retornado à sua maneira autoconfiante de antes, Dalinar não conseguia afastar a memória do poderoso esplêndido ganindo de medo. Navan e Jasna haviam se banqueteado ansiosamente com seu relato do encontro com o Deus Sombrio, muito embora houvessem decidido não publicá-lo para a disseminação mais ampla. Talvez tenha sido, de algum modo, outro evento planejado previamente, arrumado por honra para que você o encontrasse, disse Navani. Dalinar balançou a cabeça. Odion parecia real. Eu realmente interagi com ele. Você pode interagir com as pessoas nas visões, menos com o próprio Todo-Poderoso. Porque, segundo sua teoria, o Todo-Poderoso não podia criar um simulacro pleno de um Deus. Não. Eu vi a eternidade, Navani. Uma vastidão divina. Ele estremeceu. Por enquanto, havia decidido suspender o uso das visões. Quem saberia o risco de levar a mente das pessoas para dentro delas e potencialmente expô-las a ódio? Lógico, não temos ideia do que ele pode e não pode tocar no mundo real, pensou Dalinar. Ele olhou para cima novamente, o sol de um branco ardente, o céu de um azul desbotado. Pensara que estar acima das nuvens lhe daria uma perspectiva maior. Taravangian e a Drotagia finalmente chegaram, seguidos pela estranha manipuladora de fluxos de Taravangian, a mulher de cabelo curto, Malata. Os guardas de Dalinar vinham na retaguarda. Rial o saudou de novo. Não precisa me saudar toda vez que olho para você, sargento, disse Dalinar secamente. Só estou sendo bem cuidadoso, senhor. O homem de pele escura e coriaça saudou mais uma vez. Não quero ser reportado por desrespeito. Eu não mencionei seu nome, Rial. Todo mundo soube mesmo assim, nome nobre. Imagine só. Rial sorriu e Dalinar acenou para que o homem abrisse seu cantil. Então verificou se havia cheiro de álcool. Está limpo dessa vez? Com certeza. O senhor me repreendeu da última vez. É só água. Então, você guarda o álcool. No meu cantil de bolso, senhor, disse Rial. Bolso da perna direita do uniforme. Mas não se preocupe. Está bem abotoado e esqueci completamente de que está ali. Vou encontrá-lo quando acabar o trabalho. Tenho certeza de que vai. Dalinar pegou Navani pelo braço e seguiu a Drotagia e Taravangian. Você poderia designar outra pessoa para fazer sua guarda, sussurrou Navani. Aquele homem ceboso é inadequado. Na verdade, gosto dele, admitiu Dalinar. Ele me lembra de alguns dos meus amigos dos velhos tempos.
O edifício de controle no centro daquela plataforma tinha o mesmo formato dos outros. Mosaicos no chão, mecanismos de fechadura e uma parede curva. Os padrões no chão, contudo, eram glifos em Canto do Alvorecer. Aquele edifício devia ser idêntico ao que ficava na cidade de Thailand e, quando ativado, poderia trocar de lugar com ele. 10 plataformas ali, 10 ao redor do mundo. Os glifos no chão indicavam que talvez fosse possível se transportar diretamente de uma cidade para outra sem passar por o retiro. Eles não haviam descoberto como fazer isso, e cada novo portal só trocava de lugar com seu gêmeo, e primeiro precisavam ser destrancados dos dois lados. Navani foi diretamente para o mecanismo de controle. Malata juntou-se a ela, olhando sobre o ombro de Navani enquanto mexia do buraco da fechadura que ficava no centro de uma estrela de 10 pontas e uma placa de metal. Sim, disse Navani, consultando algumas anotações. O mecanismo é igual ao das planícies quebradas. Você precisa torcer isso aqui. Ela escreveu algo via telepena para a cidade de Thailand, então conduziu-os de volta para fora. Um momento depois, o próprio edifício lampejou, envolto por um anel de luz de tempestades, como resquício de imagem de uma tocha sendo balançada no escuro. Então, Kaladin e Shallan emergiram do portal. Funcionou, disse Shallan, saindo do edifício saltitando de entusiasmo. Em contraste, Kaladin saiu com um passo firme. Transferir só os edifícios de controle, em vez da plataforma inteira, deve nos economizar luz das tempestades. Até agora, estávamos operando os sacroportais na potência máxima a cada transferência, disse Navani. Suspeito que não tenha sido o único erro que cometemos em relação a esse lugar e seus dispositivos. De qualquer modo, agora que vocês dois destravaram o portal taileno do lado deles, devemos ser capazes de usá-lo à vontade, com a ajuda de um radiante, naturalmente. Senhor, disse Kaladin para Dalinar, a rainha está pronta para encontrá-lo. Taravanjan, Navani, Adrotagia e Malata adentraram o edifício, embora Shallan houvesse começado a descer a rampa rumo ao retiro. Dalinar tomou Kaladin pelo braço enquanto ele fez menção de segui-la. O voo na dianteira da grande tormenta foi bem? Indagou Dalinar. Sem problema, senhor. Estou confiante de que vai funcionar. Então, na próxima tempestade, soldado, vá até Kholinar. Estou contando com você e Adolin para que impeçam Elhokar de fazer algo imprudente demais. Tome cuidado. Tem alguma coisa estranha acontecendo na cidade e não posso me dar ao luxo de perder você. Sim, senhor. Enquanto estiver voando, acene para as terras ao longo da bifurcação sul do rio Curva da Morte. Os parchimanos podem tê-las conquistado a essa altura, mas na verdade pertencem a você. Como assim, senhor? Você é um fractário, Kaladin. Isso o torna pelo menos do quarto Dan, o que acarreta um título feudal. Elhokar lhe arrumou um belo terreno junto ao rio que reverteu para a coroa no ano passado, com a morte do seu luminobre que não tinha herdeiros. Não é tão grande quanto algumas outras, mas é sua agora. Kaladin parecia atordoado. Há vilas nessa terra, senhor? 6 ou 7, uma cidade digna de nota. O rio é um dos mais consistentes de Anletkar. Ele não seca nem mesmo durante a paz medial. Está em uma boa rota de caravanas. Seu povo vai prosperar. Senhor, o senhor sabe que não quer esse fardo. Se você quisesse uma vida sem fardos, não deveria ter feito os seus votos, replicou Dalinar. Não escolhemos essas coisas, filho. Só procure ter um bom administrador, escribas sábias e alguns bons homens do quinto e do sexto dans para liderar as cidades. Pessoalmente, acho que seremos sortudos, inclusive você, se no final de tudo isso ainda houver um reino para nos servir de fardo. Kaladin assentiu lentamente. Minha família está no norte de Anletkar. Agora que pratiquei voar com as tempestades, quero ir buscá-los quando voltar da missão em Kholinar. Abra aquele sacroportal e poderá ter todo o tempo que quiser, eu garanto. A melhor coisa que você pode fazer pela sua família agora é impedir a queda de Anletkar. Pelos relatos de Telepena,
Os esvaziadores estavam lentamente se movendo para o norte e haviam capturado grande parte de Aletkar. Helis Rutar havia tentado reunir as forças aletianas restantes no interior, mas fora rechaçado até Herdas, sofrendo na mão dos moldados. Contudo, os esvaziadores não estavam matando não combatentes. A família de Kaladin devia estar em relativa segurança. O capitão desceu rápido a rampa e Dalinar assistiu, pensando nos seus próprios fardos. Quando Elhokar e Adolin voltassem na missão de resgate a Kholinar, eles precisariam dar seguimento ao arranjo de grão-reis proposto por Elhokar. Ele ainda não havia feito o anúncio, nem mesmo para os grãos-príncipes. Parte de Dalinar sabia que ele deveria simplesmente seguir em frente, nomear Adolin grão-príncipe e abdicar, mas ele postergava. Isso seria a separação final entre ele e sua terra natal. Pelo menos queria ajudar a recuperar a capital primeiro. Dalinar juntou-se aos outros edifícios de controle, então acendeu com a cabeça para Malata, que invocou sua espada fractal e a inseriu na fenda. O metal da placa deslocou-se e fluiu, combinando com a forma da espada. Haviam feito testes e, embora as paredes dos edifícios fossem finas, a ponta da espada fractal não surgia do outro lado. A espada se misturava com o mecanismo. Malata empurrou o cabo da espada pela lateral e a parede interna do edifício de controle girou. O chão por baixo dos mosaicos começou a brilhar, iluminando-os como vidro pintado. Ela deteve sua espada na devida posição e, após um lampejo de luz, eles chegaram. Dalinar saiu do pequeno edifício para uma plataforma na distante cidade de Tailen, um porto na costa ocidental de uma grande ilha do sul, junto das terras geladas. Ali, a plataforma que cercava o sacro portal havia sido convertida em um jardim de esculturas, mas a maioria das estátuas jazia no chão, quebradas. A rainha Ven aguardava no topo da rampa com seus atendentes. Shallan provavelmente dissera a ela para esperar ali, caso a transferência apenas da sala não funcionasse. A plataforma ficava no alto da cidade e, quando Dalinar se aproximou da beirada, teve uma excelente visão. A vista fez com que perdesse o fôlego. A cidade de Tailen era uma metrópole em uma encosta, como Kharbrandt, disposta com os fundos contra uma montanha para se abrigar das grandes tormentas. Embora Dalinar nunca houvesse visitado a cidade, tinha estudado os mapas e sabia que a cidade de Tailen antes incluíra apenas uma área junto do centro que chamavam de Distrito Antigo. Essa área elevada tinha uma forma distinta, moldada pela maneira como as rochas haviam sido entalhadas milênios atrás. A cidade crescera muito desde então. Uma seção inferior chamada de Distrito Baixo se amontoava nas predas ao redor da base da muralha. Uma fortificação larga e atarracada a oeste que corria dos penhascos de um lago da cidade até os sopés da montanha do outro. Acima e além do Distrito Antigo, a cidade havia se expandido em uma série de níveis semelhantes a degraus. Esses distritos altos terminavam em um majestoso distrito real no topo da cidade, que comportava palácios, mansões e templos. A plataforma do Sacro Portal estava nesse nível, na borda setentrional da cidade, junto dos penhascos que davam para o oceano. Outrora, aquele lugar teria sido impressionante devido à arquitetura magnífica. Naquele dia, Dalinar hesitou por um motivo diferente. Dezenas, centenas de edifícios haviam desabado. Seções inteiras haviam se transformado em destroços quando estruturas mais acima, esmagadas pela tempestade eterna, desabaram sobre elas. O que antes havia sido uma das mais belas cidades de Roshar, conhecida pela arte, comércio e mármore fino, estava arruinada e aos pedaços como um prato de jantar derrubado por uma criança descuidada. Ironicamente, muitos outros edifícios mais modestos na base da cidade, à sombra da muralha, haviam suportado a tormenta. Mas as famosas docas tailenas ficavam além dessa fortificação, na pequena península ocidental diante da cidade. Aquela área antes havia sido densamente desenvolvida, provavelmente com armazéns, tavernas e lojas, tudo de madeira.
Elas haviam sido totalmente arrasadas. Só restavam ruínas esmagadas. Pai das tempestades. Não admirava que Fen houvesse resistido às exigências distrativas dele. A maior parte daquela destruição havia sido causada pela primeira tempestade eterna plena. A cidade de Tailém estivera particularmente exposta, sem terra para atenuar a tempestade enquanto ela cruzava o Oceano Ocidental. Além disso, muitas daquelas estruturas haviam sido construídas em madeira, particularmente nos distritos altos. Um luxo disponível em um lugar como a cidade de Tailém, que até então só estivera sujeita aos mais leves ventos de tempestade. A tempestade eterna já passara ali 5 vezes, embora as passagens subsequentes tivessem sido, abençoadamente, mais suaves do que a primeira. Dalinar se demorou, assimilando tudo, antes de conduzir seu grupo até onde a rainha Fen aguardava na rampa com um grupo de escribas, olhos claros e guardas. Isso incluía seu príncipe consorte, Kimikausen, um taileno maduro com bigodes e sobrancelhas combinando, ambos caídos para emoldurar seu rosto. Ele usava um colete e um chapéu e era assistido por 2 fervorosos como escribas. Fen, sussurrou Dalinar. Sinto muito. Aparentemente vivemos tempo demais no luxo, respondeu Fen, e ele ficou momentaneamente surpreso com o sotaque dela, que não estivera presente nas visões. Eu me lembro de me preocupar, na infância, que todo mundo nos outros países descobrisse como as coisas eram boas aqui, como o clima suave dos estreitos e as tempestades atenuadas. Imaginava que seríamos tomados por imigrantes algum dia. Ela se voltou para sua cidade e suspirou baixinho. Como teria sido viver ali? Ele tentou imaginar como seria morar em casas que não parecessem fortalezas. Edifícios de madeira com janelas largas, tetos que só precisavam impedir a chuva. Ele ouvira piadas dizendo que, em Carbrante, era preciso pendurar um sino do lado de fora para saber quando a grande tormenta havia chegado, pois senão ela poderia não ser notada. Felizmente para Taramangian, a localização da cidade, ligeiramente ao sul, havia impedido uma devastação naquela escala. Bem, disse Fen, vamos dar um passeio. Acho que ainda há alguns lugares dignos de visita que estão em pé.